relacionados con América Latina e que se trouxeron nun momento histórico determinado de América. Tamén hai pois outra serie de cousas importantes que son ou curiosas, ao menos, que son pois efingies, bustos, estatuas, bandeiras, presentes, agasallos que lle fixeron á Universidade de Santiago, pois universidades latinoamericanas pois fai un século ou 2 séculos, e todo eso está posto nun mesmo sitio e chamase Biblioteca América precisamente por eso, porque son todas as cousas, os libros, as investigacións de historia que procede de Latinoamérica, que procede deste lugar. Aínda que, por suposto, logo pois hai no outro acervo cultural da biblioteca hai moitísimos máis libros que se refiren á historia de América, non? Pero esa biblioteca se chama así precisamente porque foi doada e foi creada con as aportacións directas, os agasallos directos que viñan de América. É notório essa qualidade de riqueza de informações, de conteúdo que a instituição proporciona. Agora, é um jovem, e os familiares desse jovem ficam preocupados. Olha, meu filho vai para um país diferente, né? Embora existam afinidades culturais e até do próprio idioma, mas em si é um local ainda que gera uma expectativa, especialmente por parte dos próprios pais. Quer dizer, esse aluno, como que ele será recebido, como que ele será tratado lá? Os braços abertos. Vai ser recibido de un xeito que non vai querer volver. Neste momento... Vamos perder os nossos cérebros. Pásame a mí igual, eu namorei da América fai moito tempo. Xa colleu o meu corazón e xa non mo devolviu, xa quedou aquí. Non, pero nos lá temos a máis a experiencia. Todos os estudantes americanos que veñen para lá, todos teñen que falar comigo, non? E a verdade é que non hai estudiantes que non estén contentos, porque Santiago de Compostela é unha cidade moi pequeniña, non ten 100.000 habitantes. É unha cidade onde calquera pode ir a calquera sitio sin cargo, non precisan cargo para ir a ningún lado. É unha cidade moi segura. Poden estar na rúa calquera hora da noite e poden ir sosiños, homes, mulleres, quen sexa, non hai ningún peligro de ningún tipo. E despois outra das cuestións que preocupalle moito aos pais, é lógico, pois é quen va a recibilos, quen va a atendelos, e se teñen algún problema, pois non teñen ningún problema, porque lá non están eles solos, hai moitísimos outros estudiantes tamén americanos, europeos, e a propia universidade ten unha cobertura cara a eles. Eu recordo neste momento un estudiante que xa voltou para a súa casa, un estudiante do México, que era cego, totalmente cego. Tivemos outros que tiñan dificultades de vista ou dificultades de mobilidade, pero parcial. Este estudante era totalmente cego, non veía absolutamente nada. El chegou do México e a Universidade de Santiago puso unha persoa para que fora con el, para que o acompañara. Todos os trámites de matrícula, todos os trámites do que fora, pois el levábano aos sitios. Ten un servicio que chamase voluntariado que estaba especificamente ou está especificamente para unha persoa que poida necesitar calquera axuda. Despois, pois teñen en cada unha das facultades teñen un coordinador encargado solo para eles, pois o dereito teñen uno, outra facultade ten outro, que está encargado de calquera problema que xurda. Se eles teñen un problema, por exemplo, de levar pensadas unhas materias para estudar e resulta que por algún motivo esas materias non poden ser cursadas, pois se cambia a matrícula, se modifica, falan para min ou para calquera outro, nos escribimos á universidade, correo electrónico, pedimos, este alumno ten este problema, que facemos con ele? Non hai ningún alumno que quede... Estarão bem cuidados. Están mais demais. E um detalhe, quer dizer, estarão bem cuidados lá e sairão bem preparados, né, professor? Quer dizer, esses alunos que participarão desse convênio terão um preparo também aqui da universidade, né? Certo, verdade. Nós, assim como eles, já temos toda uma estrutura para enviar estudantes e receber estudantes. Eles estão com... Eu escutava a doutora Milagro falar que enviam 200, 300 estudantes cada ano. Certo? Então, tem uma preparação muito grande, uma experiência muito grande. Nós vamos a realmente também ficar preocupados de ter uma equipe de gente que faça também esse atendimento, porque esperamos não só enviar estudantes, esperamos receber estudantes da Espanha, do Chile. Isso o senhor tocou num ponto importante. Eu entrevistei recentemente a reitora da USP, a doutora Sueli Vilera, uma entrevista exclusiva aqui pela TV USC,
E a USP é uma das conveniadas com a Universidade né, de Santiago de Compostela. E a doutora Sueli estava dizendo exatamente isso. É muito fácil você enviar alunos do Brasil para um país da Europa, porque há toda uma vontade, um interesse de conhecimento. Às vezes, é você despertar no aluno europeu um interesse pela qualidade de uma universidade aqui no Brasil, né? Então, isso é uma preocupação que a USP também está tendo, né, professor? Sim, mas hemos falado com a doutora Milagros e achamos que eles têm um universo tão grande de estudiantes aí na Universidade de Santiago de Compostela que, com certeza, mais de 10 deles vão a interessar, vão a ficar interessados por aqui, por la cultura do Brasil, por todas as coisas que falou já a doutora. E vai levar a beleza e a cultura e a riqueza musical e todo esse caldo importante que é Brasil, e vai levar uma informação dizendo que o Brasil também tem educação de boa qualidade. Certo. Né? Que eu vejo pelos laboratórios, como a senhora mesmo colocou, da USP, que não fica devendo para as instituições. Né? Sim, é um acontecimento, a verdade é que é um sucesso. O que teñen vocês aqui é um sucesso, é uma coisa que merece muito a pena conhecer. Muito bom. Olha, eu queria agradecer imensamente a participação de vocês, parabenizar aí pelo convênio, né, e de proporcionar ao estudante, especialmente da USC, né, e a comunidade de Bauru, que seguramente terá benefícios com isso. Seguro, seguro. Eu quero agradecer finalmente a doutora Milagros por sua presença aqui, por facilitar esta parceria e por sua amizade. A senhora queria colocar mais alguma coisa, professora? Non, a verdade é que agradecida son eu. Eu tiña moito interés nesto, tiña moito interés persoal, porque sei dos esforzos do chanceler de estar, de pôr esta universidade á altura que merece, por outro lado, a altura que se merece no mundo. E penso que además o está conseguindo, porque esta universidade ten un potencial moi grande dentro de si mesmo e, sobre todo, ten moita gana de traballar. E, polo tanto, pois, simplemente hai que ver os camiños. E se estos non funcionan, haberá que ver outros. Porque parar non se pode parar nem para tomar aire. E nessa linha, professor, quer dizer, já tivemos Santiago do Chile, um convênio, né? Osaka, Japão, agora Santiago de Compostela e vem mais, né? Quer dizer, não para por aí. Vienen outros, já estamos pensando em qual é a seguinte universidade. Graças a Deus, temos este relacionamento a través da Universidade Santo Tomás do Chile, con toda la red de universidades miembros del Consejo Internacional Santo Tomás de Custa, que son más de 30 universidades de todos los continentes. Entonces, ya além de agora ter a Milagros aqui, faremos pronto, en un momento próximo, outro convênio similar a este. No mundo cada vez mais globalizado, né, esse intercâmbio, essa inter-relação entre países, culturas e instituições de ensino é fundamental. É um diferencial que não dá para abrir mão, né? Muito bem, muito obrigado pela participação, professora Milagros Otero, formada em Direito, professora titular de Filosofia do Direito da Universidade de Santiago de Compostela, e ela é coordenadora de intercâmbio para a América Latina dessa instituição. Obrigado pela participação. Obrigada. Professor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Professor Rodrigo Rocha, formado em Engenharia da Administração, ele que é diretor corporativo da Universidade de Santo Tomás de Aquino de Santiago do Chile e chanceler desta universidade, a nossa USC. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanha aqui na TV USC, sempre. E até o nosso próximo programa.